Oi, pessoal, tudo bem? Professora Daniele de Língua Portuguesa. E hoje a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que a gente aprendeu até agora. E para isso, nós vamos utilizar o nosso livro de atividades, o volume 4, as páginas do número 14 ao número 16 e depois do número 19 ao número 24. Percebam ali embaixo que eu descrevi as páginas e as atividades que a gente usou. Lembrando sempre da importância de a gente ter o livro nas mãos para a gente poder acompanhar melhor e também fixar os conteúdos da melhor forma possível, tá bem, gente? Então, agora a gente vai revisar os tempos verbais. Vamos lá! Tempos verbais, pretérito e futuro. Releia o trecho da entrevista. Ela me contou dos personagens que inventava, uma história de uma onça banguela que perdeu os dentes tentando morder um tatu que tinha uma casca muito dura. A que situação se refere esse trecho? Então, o trecho da entrevista se refere ao momento em que Rodrigo Bueno ouviu uma escritora de livros infantis falar sobre a sua obra em uma feira do livro. Letra B, indique na linha do tempo a idade do entrevistado e quando essa situação aconteceu. Então, a gente volta lá na entrevista, e aí na entrevista tem os dados do entrevistado, e aí a gente vai, na nossa linha do tempo, a gente vai perceber que a idade do entrevistado é 11 anos, tá? E lá no texto mesmo a gente percebe que está escrito bem claro isso. Letra C, observe os verbos em destaque no trecho. Eles indicam ações que aconteceram no. Então, vamos voltar ali no trechinho e a gente tem os verbos em negrito. Em destaque, nós temos o verbo contou, passado ou pretérito, inventava, passado ou pretérito, perdeu, também passado ao pretérito, e tinha. Percebam que todos esses verbos nos remetem a fatos que já aconteceram. Então, a gente vai marcar um xizinho ali no primeiro quadradinho, que é pretérito, também chamado de passado. Para indicar que determinadas ações já aconteceram, utilizamos o tempo verbal pretérito, também chamado de passado. Próximo trecho. O quadrinista paulistano Rodrigo Bueno fala sobre a sua grande paixão, histórias em quadrinhos. Letra A, sublinha a forma verbal na frase. Então, nós temos ali o verbo fala. Então, ele fala, o verbo no infinitivo falar e o verbo na frase fala. Letra B, nesse contexto, a forma verbal que você sublinhou, fala, né, gente? Indica que a fala do quadrinista ainda será apresentada. A ação expressa pela forma verbal faz referência ao tempo presente. Se fosse o tempo passado, estaria escrito falou. E se fosse futuro, estaria escrito falará. Então, o quadrinista paulistano Rodrigo Bueno fala agora, nesse momento. Então, a gente vai marcar o segundo quadradinho, a gente vai fazer um xizinho no tempo presente. Letra C, reescreva o texto conjugando o verbo no tempo futuro. Já falei para vocês, então vai ficar assim. O quadrinista paulistano Rodrigo Bueno falará, tempo futuro, sobre sua grande paixão, histórias em quadrinhos. Certo? Continuando então, para indicar que determinadas ações ainda acontecerão, utilizamos o tempo verbal futuro. A atividade número 18 é: analise as frases a seguir e indique a forma verbal que completa cada lacuna adequadamente. Então, nós temos a frase e duas opções embaixo, tá? Então, meus tios amanhã na cidade. Amanhã nos remete ao tempo que ainda não aconteceu. A gente está vivendo um tempo presente, amanhã é futuro. Sabendo que amanhã é futuro, a forma verbal que a gente vai completar a frase é chegarão. Meus tios chegarão amanhã na cidade. Por que não pode ser chegaram? Porque chegaram, já chegaram. Chegaram no tempo presente. Como a gente tem ali o amanhã, a gente percebe que ainda não aconteceu. Então, chegarão. Letra B, eles, lacuna, futebol no domingo passado. Agora nós temos o passado. Isso é, já aconteceu. Não é futuro. É uma ação pronta, já aconteceu. Então, a gente vai marcar o segundo quadradinho. Eles jogaram futebol no domingo passado, tá bem? Letra C, na próxima sexta-feira, Janaína e Roberto, espaço para Recife. Na próxima sexta-feira,
quer dizer que ainda não aconteceu. Se não aconteceu, nós temos o tempo futuro. Nós vamos marcar o primeiro quadradinho. Na próxima sexta-feira, Janaína e Roberto viajarão para Recife. Letra D, Ana e Clara ontem para a escola. Ontem nos remete, já aconteceu. Então, tempo passado, tempo pretérito. Nós vamos marcar o primeiro quadradinho e vai ficar assim a frase. Ana e Carla voltaram ontem para a escola. Certo? Letra E, eles, espaço, muito do filme que será lançado na semana que vem. Percebam que o filme ainda não foi lançado. Nos remete ao tempo futuro. Então, nós vamos marcar o primeiro quadradinho e fica assim a frase. Eles gostaram muito do filme que será lançado na semana que vem. Certo, pessoal? Vamos continuando, então. Leia as frases a seguir extraídas da entrevista, isto é, as frases tiradas da entrevista, e sublinhe as formas verbais. Depois, reescreva as frases conjugando os verbos no tempo futuro. Letra A, tive muita sorte nesse sentido. Nós vamos sublinhar tive e a frase vai ficar no tempo futuro assim. Terei muita sorte nesse sentido. Letra B, conheci pessoalmente a Cissa Fittipaldi. Nós vamos sublinhar o verbo conheci e a frase no tempo futuro ficará conhecerei pessoalmente a Cissa Fittipaldi. Letra C, não lia muito quadrinho. A forma verbal a ser sublinhada é lia e a frase no tempo futuro vai ficar não lerá muito quadrinho. Letra D, acho que tive uma porção de motivações. A forma verbal a ser sublinhada é tive e a frase no futuro vai ficar acho que terei uma porção de motivações. Tá bem? Então, a próxima atividade é destaque as ilustrações no material de apoio e cole cada uma de acordo com as descrições. Eu coloquei ali para vocês e mais adiante vocês vão ver, vou mostrar para vocês, ó, que tá aqui as que vocês devem recortar e colocar nas correspondentes. Certo? Então, Gilberto estudará muito para ser professor de Química. Gilberto estudou muito para ser professor de Química. Vão lá nas figuras, leiam e colhem aqui. Continuando. Usarei minha roupa preferida nas bodas dos meus avós. Futuro, usarei. Usei minha roupa preferida nas bodas dos meus avós. Passado, já aconteceu. Clarice sairá do hospital assim que melhorar. Futuro. Clarice saiu do hospital assim que melhorou. Passado, já aconteceu. Tá? Então, tá aqui as imagens coloridas que vocês devem recortar e colar ali na atividade. Agora, pessoal, a gente já relembrou os tempos verbais. Nós vamos lembrar agora, fazer uma revisão dos artigos. Para que servem os artigos e como a gente aplica eles, tá bem? Então, para lembrar, artigo é a palavra que acompanha o substantivo. Ele informa se o substantivo é masculino ou feminino, está no singular ou no plural. Então, vejam a atividade ali. Analise as palavras destacadas nesse trecho da crônica. Da janela do trem, o homem avista a velha cidadezinha que o viu nascer. Preencha o quadro com os artigos definidos adequados. Lembrando que os artigos definidos são o, a, os, as. Os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Para esse exercício, nós vamos usar os artigos definidos. Então, substantivo masculino, nós temos homem e trem. Qual o artigo correspondente? Homem, o trem. Percebam ali na frase. Os substantivos femininos, nós temos janela e cidadezinha. Para esses substantivos, os artigos correspondentes são a janela, a cidadezinha. Percebam que no masculino nós temos o artigo o e para o feminino nós temos o artigo a. Letra B, complete as frases com as palavras faltantes. Os artigos o, os, e uns indicam o gênero dos substantivos masculinos. Sempre. Então, o homem, os homens, trem, uns trens, por exemplo. Os artigos a, as, uma,
umas indicam o gênero do substantivo feminino. Então, a janela, as janelas. Uma janela, umas janelas. Certo? Continuando. Complete as frases com os artigos adequados. Letra A, gostaria de ter uma mochila azul. Letra B, ganhei uns ingressos para o cinema, que poderia ser os, assim como a letra A poderia ser a mochila azul. Letra C, o trem das 11 estava chegando. Perceba que o trem é masculino, logo o artigo é masculino. Letra D, as ou umas ruas da cidade estavam vazias. Substantivo feminino, artigo também feminino. E quem são os vizinhos do clube? Certo? Continuando. Use os artigos adequados para identificar os substantivos a seguir. Então, nós temos o quadrinho ali de apoio que tem os artigos o, as, os, uma, umas, uns. Então, nós temos ali o substantivo olhos. Qual é o artigo que vai acompanhar? Pode ser os olhos ou uns olhos, masculino com masculino. Depois nós temos o substantivo lágrimas, substantivo feminino. Qual é o artigo que vai acompanhar? As ou umas. Então, as lágrimas, umas lágrimas. Próximo substantivo é estação. Estação, substantivo feminino. Logo, o artigo que vai acompanhar também deverá ser um artigo feminino. Então, a gente tem a estação ou uma estação. Podem escolher. Próximo substantivo é cheiro, que é um substantivo masculino. Portanto, o artigo que vai acompanhar também é artigo masculino. Então, a gente poderá ter o cheiro ou um cheiro. Próximo substantivo é o carvão, substantivo masculino, artigo também masculino. O carvão ou um carvão. Bombeiro, substantivo masculino, o bombeiro ou um bombeiro. Careca, substantivo feminino. Então, a gente tem a careca ou uma careca. Bigodes, substantivo masculino. E a gente tem os bigodes ou uns bigodes. Percebam que nós temos plural e singular. Tem que atentar a isso. Além do substantivo ser feminino ou masculino para acompanhar o artigo feminino ou masculino, a gente tem que ver se o substantivo ele está no plural ou no singular. Se o substantivo estiver no singular, a gente vai usar as, os, umas ou uns. Se no plural. Se o artigo estiver no singular, a gente vai usar a, o, um, uma. Certo? Continuando. As palavras usadas antes de substantivos para determiná-los são chamadas de artigos, os quais podem ser definidos quando nos referimos a algo específico ou determinado, ou a, os, as, indefinidos quando nos referimos a algo não específico ou indeterminado. Um, uma, uns, umas. Observem os exemplos. O homem sabe que subindo a rua 15 vai dar num cinema. Um cinema qualquer, né? Sabe-se quem é o homem, né? Mas a gente não sabe qual é o cinema. Vai dar num cinema. O homem sabe que subindo a rua 15 vai dar num cinema. Pode ser qualquer homem, entendeu? O homem, nós sabemos qual é o homem. Um homem pode ser um homem qualquer, tá? Então, continuando, leia as frases a seguir e indique 1 para os artigos definidos e 2 para artigos indefinidos. Uns soldados chegaram mais cedo do quartel. Então, artigo indefinido, nós vamos colocar o número 2. A escada do laboratório era estreita. Artigo definido, nós vamos colocar o número 1 no quadradinho. Quero passear em um parque. Artigo indefinido, e a gente vai colocar o número 2. E a próxima frase, chegaram as visitas para a festa de Natal. Artigo definido, nós vamos colocar o número 1. Beleza? Agora, mais um conteúdo para a gente relembrar, que são os números ordinais. Lembrem que os números ordinais, eles vêm acompanhados daquela bolinha ali, que significa a ordem dele. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e por aí vai. Ele sempre vem acompanhado daquele símbolo ali. Então, leia a história em quadrinhos e responda as questões propostas. O primeiro título, primeiro que a gente vai ler ali, é o título da nossa história em quadrinho, que diz
primeiríssimo lugar. Então entra ali o menino maluquinho e diz: resultado da enquete. Em terceiro lugar, torta de brigadeiro com chantilly. Em segundo lugar, sundae de morango com marshmallow. E em terceiro lugar, beijo da mamãe. Hein? Mas que pesquisa foi essa, diz a mamãe? Qual a coisa mais gostosa do mundo? O maluquinho é fogo, diz o amiguinho dele. Ganhou a mãe dele pela semana inteira. E ali tá a mamãe abraçando o menino maluquinho, tá? E esse quadrinho foi escrito pelo Ziraldo no curta O Menino Maluquinho, em 2007, pela editora São Paulo, editora Globo em São Paulo. Qual é o título da história em quadrinho? Então, primeiríssimo, que lembra primeiro, né? Lugar. Letra B. Qual é a pergunta da enquete feita para o maluquinho? A pergunta é: qual é a coisa mais gostosa do mundo? E letra C. Por que o maluquinho ganhou, entre aspas, sua mãe pela semana inteira? Porque diz que o beijo da sua mãe era a coisa mais gostosa do mundo e a mamãe encheu ele de carinhos e de beijinhos. Vamos reler então mais um trecho da nossa história em quadrinho. Em terceiro lugar, torta de brigadeiro com chantilly. Em segundo lugar, sundae de morango com marshmallow. E em primeiro lugar, beijo da mamãe. Letra A. Complete o resultado da enquete feita pelo menino maluquinho. Qual é a coisa mais gostosa do mundo? Primeiro, o beijo da mamãe. Segundo, um sundae de morango com marshmallow. E terceiro, a torta de brigadeiro com chantilly. Letra B. As palavras em destaque no trecho indicam a ordem. Indicam a ordem das preferências do maluquinho, né? Então, para ele, em primeiro lugar, o beijo da mamãe, em segundo lugar, o sundae, e em terceiro, a torta de brigadeiro com chantilly. Então, a gente vai marcar o segundo quadradinho das preferências do maluquinho. Letra C, porque o menino maluquinho apresentou o segundo e o terceiro lugares antes do primeiro? Então ele quis gerar um suspense para a mamãe. Não quis dizer de cara para a mamãe que o beijo dela estava em primeiro lugar das preferências dele. Fez com mistério. Então ele disse primeiro o do segundo, o terceiro, depois o do segundo e o primeiro da mamãe, né? É o resultado da sua enquete. Então, para lembrar, os números ordinais indicam uma ordem em determinada sequência. Continuando as nossas atividades, a nossa revisão indica a sequência de quadros da história utilizando os números ordinais. Então, a gente vai ler as frases e vai colocar as frases em ordem, a ordem que aparecem na história. Então, eu vou ler todas as frases para vocês e depois eu digo qual é a ordem, tá bem? Maluquinho aparece anunciando o resultado da enquete. Maluquinho revela a pergunta que orientou a enquete. Maluquinho informa a posição da torta de brigadeiro com chantilly. Maluquinho informa a posição do beijo de sua mãe. Maluquinho ganha um abraço de sua mãe. Maluquinho informa a posição do sundae de morango com marshmallow. E a mãe de Maluquinho o questiona sobre a enquete. Então, primeira frase da ordem é: Maluquinho aparece anunciando o resultado da enquete. Segunda frase, Maluquinho informa a posição da torta de brigadeiro com chantilly. Terceira frase, o Maluquinho informa a posição do sundae de morango com marshmallow. Quarta frase, Maluquinho informa a posição do beijo de sua mãe. Quinta frase, a mamãe de Maluquinho questiona sobre a enquete. Sexta frase, Maluquinho revela a pergunta que orientou a enquete. E última frase, Maluquinho ganha um abraço de sua mãe. Agora, percebam que a gente tem uma figura ali, um carro bem grande e um carrinho. Um gato bem grande e um gatinho. Nós vamos revisar agora os diminutivos. Vamos ver o quadrinho ali. O Maluquinho é fogo. Ganhou a mãe dele pela semana inteira. Letra A. Qual é o apelido do menino, do amigo de Juninho? É o Maluquinho. Não é o Malucão, é o Maluquinho. Letra B. Esse apelido é uma palavra primitiva ou derivada? O apelido Maluquinho é uma palavra derivada da palavra maluco. Maluco, maluquinho. Compare as seguintes palavras. Maluco, maluquinho. Qual é a diferença entre elas? Então, a diferença entre elas é que a palavra maluquinho é diminutivo de maluco, pois termina em inho. Nós vamos marcar esse quadradinho, que é o primeiro, tá? Para lembrar, então, o diminutivo é uma palavra que foi modificada para transmitir a ideia de algo menor que o original. Tá bem?
Escreva os diminutivos das palavras a seguir. Vamos fazer juntos. Lápis, lapizinho. Nariz, narizinho. Raposa, raposinha. Mesa, mesinha. Rosa, rosinha. Casaco, casaquinho. Copo, copinho. Planta, plantinha. Livro, livrinho. Janela, janelinha. Percebam que a gente tem a palavra no primitivo e a palavra no diminutivo, tá bem? Então, destaque as imagens e palavras do material de apoio e relacione seus espaços a seguir. Depois, pinte as palavras que estão no diminutivo. Então, aqui eu coloquei as palavras, né, e os desenhos, e lá atrás é esse material aqui que vocês têm que recortar e colar aqui, tá bem? Só para mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Então, primeiro vocês vão recortar e depois botar as palavras ali, que são aqui, ó. Porquinho, espinho, borboletinha, ninho, cozinha e casinha. Pessoal, eu sei que foi bastante coisa nessa revisão, né? Tudo que a gente aprendeu até agora. Vocês assistam a aula mais de uma vez, vão e voltam com o livro, tentem fazer as atividades e junto com o livro de apoio é muito mais fácil da gente aprender os conteúdos, tá bem? Espero que vocês tenham bons estudos, uma boa aula para todo mundo, beijinho, até a próxima. Tchau, tchau, gente!